A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos começando mais um trimestre. Eu espero que você esteja muito animado, muito animada para poder falar as verdades do Evangelho de Jesus para as suas crianças. Hoje é a lição de número 2 de Jardim de Infância, que tem como tema Papai do Céu ajuda a falar com o rei. Então nós hoje vamos contar uma história para as crianças, que é uma história talvez conhecida delas. Por isso eu trouxe hoje uma abordagem um pouco diferente para que você possa falar com elas, porque você sabe que as crianças às vezes, quando a gente repete uma aula que já é um aluno antigo, ele tende a falar algumas vezes, de novo. Então você, sempre que tiver uma lição antiga para dar de um assunto que já é muito frequente na escola bíblica, eu aconselho que você utilize formas diferentes de falar aquela história, para que ele não fique um pouco entediado. Mas essa lição de hoje tem muitas coisas lindas para você inculcar na cabecinha da sua criança, tá certo? E qual é o objetivo da lição? O primeiro é entender que Deus tem um plano especial para a vida de cada um de nós. E o segundo é aprender a confiar em Deus e não ter medo. Então esses são os dois principais macro-objetivos. Toda lição tem esses objetivos, porém você pode sempre adaptar alguns objetivos secundários para a sua turma, porque só você conhece seus alunos. Então você pode aproveitar cada lição para tratar de assuntos pertinentes que possam auxiliar e que possam ajudar os seus alunos, tá bom? E qual é o versículo para memorizar de hoje? Está lá em Jeremias, capítulo 29, e versículo 11, somente a parte A que diz: só eu conheço os planos que tenho de vocês. Só eu quem? Deus, né? Essa palavra sendo dita aqui no Memorizando. Então vamos lá. O Memorizando você pode fazer dinâmicas de brincadeiras. A própria lição, ela sugere que se passe a bola, e passando a bola cada um fala uma palavra, e a cada criança tem que depois repetir a segunda palavra que o outro já disse, de forma que forme o versículo inteiro, porque hoje o versículo é pequeno, então daria para as crianças conseguirem memorizar dessa forma, tá? Então eu aconselho que você utilize o Memorizando, se você quiser, usando as dicas da própria lição, tá? Que seria para memorizar aquele versículo desta semana. Porém, quanto à história, eu vou trazer para você aqui uma dinâmica diferente. Aqui tem uma caixa, que aqui eu chamei essa caixa de a caixa da curiosidade, tá certo? E aí eu queria que você fizesse uma proposta com as crianças. Você vai dizer assim: crianças, vejam bem, eu trouxe essa caixa para vocês, que você pode enfeitar como você quiser. Você pode fazer aqui, colocar interrogações, pode colocar coisas do elemento que você quiser, o que você quiser. Aqui essa caixa que já estava pronta, né? Então eu não adaptei mais ela. E essa caixa, crianças, vejam bem, aqui tem uma caixa, mas eu só vou abrir se a gente fizer um acordo. Você pode apresentar uma nota de R$2, uma moeda de R$1 para ela. E dizer assim: criança, aqui está esse dinheiro. Vocês querem ver o que tem na caixa ou vocês querem o dinheiro? E você vai perguntando às crianças. Geralmente elas escolhem sempre a caixa. Se elas não escolherem a caixa, você tem que dar um jeito dela escolher a caixa. Porque a história só vai ser contada a partir do momento que abre a caixa do mistério. A caixa misteriosa. Se quiser, você pode até colocar aqui, tá? Caixa do mistério. E aí você vai, quando as crianças escolherem que querem a caixa misteriosa, você vai dizer: então, aqui dentro tem algumas coisas que vai me ajudar a contar a história de hoje. E aí você vai abrir a caixa. Faz bastante suspense, minha gente. Pede pra alguém carregar como se estivesse muito pesado. Nossa, como ela tá pesada. Faz todo um suspense que a criança adora. Por mais que ela perceba às vezes que é uma dramatização da tia, mas ela gosta de se envolver com isso. Então vamos lá, você vai abrir a caixa do mistério e você abre os elementos e: nossa, o que será que tem aqui? Se você tiver uma luz, aí você vai colocar aqui um foquinho de luz, uma lanterna, para que quando você abre assim, ó, a caixa, a luz apareça. Eu garanto que elas vão ficar: aí você fecha de novo. E faz toda aquela encenação. Abriu a caixa do mistério e você vai tirando os elementos. Os elementos de hoje são muito simples, você com certeza consegue comprar aí, tá? Onde você mora. Aqui, ó, sacolinhas de papel, daquelas que você encontra de festas, né? E você vai colocando aqui as sacolinhas e eu aconselho que você vá dispondo na mesa à medida que você vai contando a história. E você vai dizer: criança, que letra é essa? Crianças de 5, 6 anos já tem noção de letra, com certeza. Alguns já sabem até ler, né? Então a letra é o quê? M. M de quê? Aí deixa elas dizerem: de Maria, de Marcelo, de Martelo, de Marmelo. O que elas quiserem dizer, deixa elas dizerem. Para ver se elas vão adivinhar. Porque você não vai dizer qual é o personagem da história. Você vai dizer que
as próprias sacolinhas vão montar o personagem. Então, você vai contando a história a partir do momento que você vai divulgando mostrando as sacolinhas. Aí você bota a primeira sacolinha, a sacolinha do M, o que será que tem dentro? Você pode pedir auxílio de uma criança para que ela possa abrir a sacolinha. Por isso, se você quiser, pode colocar uma fitinha aqui para que ela possa abrir. Eu não coloquei porque aqui a gente tem pouco tempo para mostrar a lição, então eu não tenho como fazer toda a dinâmica corretamente como seria. Mas o ideal seria que você pedisse para a criança abrir, tirar, se for pedir para uma criança auxiliar, você vai para cada sacola escolher uma criança nova, né? E ela vai tirar o elemento. O quê? Tem o nome mãe na sacola? O que será que quer dizer mãe, hein? Aí você vai, ó, tirando dentro. E dentro de cada sacola vai ter a mesma coisa. Uma palavra e vai ter uma imagem, certo? Dentro de cada sacola vai ter uma palavra e uma imagem. Aí você vai, se quiser, você pode colocar no papelzinho mais grossinho. Aqui eu só quis mostrar pra você, tá? Olha, mãe e uma mulher com a cara de medo, de assustada. O que será que quer dizer isso, essa história? Você vai contando. Olha, existia uma mãe na Bíblia. O nome dela era Joquebede. E saiu um decreto do rei da época que era para matar todas as criancinhas. Ela não queria que matassem o filhinho dela. Sabe o que ela fez? Ela escondeu ele num cestinho. Talvez aqui a criança já comece a entender que é a história de Moisés. Mas você não revela. Calma, vamos lá, vamos ver. E você vai dizendo que essa mãe escondeu esse menino no cestinho para que ele pudesse ser protegido, porque o rei queria matar todas as crianças da época, os meninos. E você vai contando aquela história inicial, falando sobre Joquebede. E aqui é o elemento M de mãe, e aqui tá uma imagem, tá? Aí depois você vai pegar e vai contar o próximo elemento, tá? Você vai tirar aqui, ó, outra letrinha. Deixa eu ver, essa aqui mesmo. Olha, outra sacola. E essa outra sacola tem a letra o quê? Tem a letra O. Letra O. E dentro dessa sacola, você vai ver que tem outro elemento e outra palavra. Então, vai seguir todas as mesmas, vai seguir tudo a mesma dinâmica, tá certo? A letrinha, a palavra e uma indicação da história. Olha aqui o que tem aqui dentro. Vamos lá. Agora tem O de ovelha e tem uma ovelha mesmo, né? E aí, nesse ponto da história, você vai começar a contar a criança que o quê? Você vai começar a contar a criança que Moisés, ele fugiu, né? Porque você já contou a fase inicial, que ele estava lá no palácio e depois que ele foi cuidado pela princesa, ele virou um príncipe, ele passou 40 anos lá e aí depois ele foi lá e machucou, né? Ele matou um egípcio porque estava maltratando um israelita, um hebreu. E o que ele fez? Ele fugiu depois com medo daquele faraó, com medo daquele rei. E aí ele foi para um deserto e chegando nesse deserto, ele encontrou uma mulher chamada Zípora, ele casou com ela e ele teve filhos e ele agora era o quê? Pastor de ovelhas. Então, por isso tem a letra O. Então, a segunda sacola, você vai contar a segunda parte da história de Moisés. A parte que ele vai passar o tempo no deserto, tá? Porque ele passou 40 anos lá no palácio e agora 40 anos no deserto. Morando no deserto, né? Então, tá o O de ovelha, tá? Então, tá aqui ó, o elemento e a imagem. E a palavra. E depois, você vai abrir a letra S, tá vendo? Aí, você vai abrir a letra S da sacolinha, coloca aqui. E dentro da sacolinha da letra S vai ter outra palavra. A palavra agora é sandália. E nós temos uma sandália mesmo. Porque aqui já é o encontro de Moisés com a sarça, aquela sarça ardente que pegava fogo, que estava lá pegando fogo, e Deus falou através daquela sarça com Moisés, falando sobre a sua grande missão de ir falar com o faraó, que é por isso que a lição fala sobre que ele irá falar com o rei, né? Então aqui, ó, a sandália que Deus manda ele tirar, a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava era santo. E aí, ó, vai abrindo cada sacolinha, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. O próximo é a sacolinha número S também. Cadê? Meu Deus, minha gente, eu esqueci da letra I. Tinha nem como vocês me lembrarem, né? Então, a letra I tá aqui, ó. A letra I, por quê? Porque quando ele chega lá e a sarça está pegando fogo, Deus diz lá a Moisés que o lugar é santo. Ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Por isso aqui, a palavra que está dentro da letra I é eis-me aqui. Porque quando Deus fala com ele através da sarça, ele fala, eis-me aqui. Por isso tem aqui o I. Eu não consegui encontrar uma palavra no acróstico que começasse com o I para combinar com a história. Então, como o acróstico você pode colocar elementos do início ou do fim,
Então eu botei eis-me aqui, que termina com i, né? E aí, a palavra eis-me aqui, que é exatamente o que Moisés fala com Deus, quando Deus fala com ele. E aí, depois que ele vai falando, Deus diz o que é ele? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está aqui é santo. Então, agora que era a letra S, né? Então, aqui, ó, Moisés, estamos aqui na letra E. Agora a letra E. A outra sacolinha, a letra E. Por quê? Porque qual é a missão que Deus dá a Moisés? Deus diz que ele tem que libertar o povo de Israel da escravidão. Então, você já está vendo aqui, ó, que já está formando a palavra Moisés. Tem que libertar o povo de Israel da escravidão. Por isso que essa sacola 5, o nome, a letra E, é de escravidão. E aqui nós temos como se fosse, ó, corrente nas mãos, porque o povo de Israel estava cativo há 430 anos no Egito. Então, Deus agora envia um libertador, e esse libertador era Moisés, para poder tirar o povo dessa escravidão lá. E você vai contando que o povo estava lá, desesperado, e começou a clamar a Deus por isso. E quando eles começaram a clamar, Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés. E aí, por último, o último elemento da história, é a outra letra S, tá vendo? A última sacolinha. E dentro dessa letra S tem S de serpente. Por quê? Porque quando Moisés já aceitou o chamado, no começo ele achou que não era capaz, que não aceitava essa missão, que não dava para ele, mas Deus mostrou a ele e Deus fez um teste, né? Deus fez o teste da vara, que a vara se transformava em cobra e depois transformava novamente em uma vara, né? Então, aqui tá a serpente. Então, essa parte da história, a última sacola é quando você vai contar a parte em que Deus prova a Moisés que está com ele. Então, você vai abrindo cada sacolinha, vai mostrando cada elemento e vai contando a história. Eu aconselho que você pratique em casa para que você vá abrindo a sacola à medida que você vá contando a história, para que você não vá contando e atropelando os assuntos, né? E você dispõe assim, ó, sobre a mesa. Então, a caixa misteriosa, ela vai revelar todos os elementos da história que você vai contar, tá certo? Ao terminar de contar essa história, eu queria trazer para você como sugestão fazer uma brincadeira. Pedir para as crianças tirarem suas sandálias, seus sapatos, colocar um par dos sapatos, coloca no pé e o outro coloca no outro lado da sala, de forma que a criança tenha que correr e buscar o seu sapato no outro lado e calçá-lo. Cada criança tem que buscar o seu. Você pode cronometrar, porque se colocar todas de uma vez só pode ser muita confusão. Então você coloca um de cada vez e vê quem é o vencedor. E você pode dar um pirulito, confeito, alguma coisa para aquele vencedor que conseguiu encontrar o seu par de sapato mais rápido. Por que isso? Porque essa brincadeira do sapato vai fazer a lembrança de um dos S's aqui, que é justamente quando Deus diz para tirar o sapato, a sandália dos pés, porque o lugar que estava é santo. Como você sabe, eu sempre digo aqui, tudo que você for fazer para poder contar a história, a memorização, o louvor, dinâmica de fixação, brincadeira, tudo que for fazer, por favor, escolha algo que possa chamar a atenção para o que você está contando naquela semana, para o princípio da aula. Porque a gente tem pouco tempo, é apenas 1 hora e meia de aula, dependendo de como vai ser. Então, se você usa esse tempo para fazer coisas que não vai fixar o conteúdo da história bíblica na cabeça da criança, de uma certa forma você está perdendo tempo de pregar o evangelho. Então, ali também é uma pregação do evangelho. Então, tudo que formos usar, até mesmo o lúdico, até mesmo a brincadeira, porque o jogo também educa, também ensina, mas tudo que você for utilizar, utilize para fixar o conteúdo. Então, essas são as dicas que eu tenho que trazer para você. Não se preocupe, tá tudo aí no PDF, as letras, os elementos, as palavras. Tem também lá, o que eu falei aqui da dinâmica de fixação também tá lá no conteúdo. E tem também uma indicação de um louvor que você pode colocar para louvar no começo, no fim, ou quando estiver fazendo alguma atividade com as crianças, de alguma brincadeira. Você pode também, ou então na hora da atividade de tarefa, de pintura, tá? Você pode fazer a criança fazer uma árvore, colar pedacinhos de papel amarelo e vermelho, de crepom, como se fosse a chama, né, da sarça. Então, você pode utilizar esse momento para colocar como fundo musical um louvor que vai ajudar que a criança possa lembrar ainda mais dessa história fascinante em que Deus falou com Moisés através da sarça. Então, se você gostou, eu quero que você curta, compartilhe, comente para que essa mensagem possa chegar a mais professores e possa auxiliar de alguma forma e com certeza vai fortalecer o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.